Olá pessoal, meu nome é Gesiel e irei continuar a aula dessa semana, né? Iremos falar hoje sobre matemática financeira, mais especificamente sobre porcentagem. Bom, quando a gente fala de matemática financeira, a gente fala de uma matemática muito presente no nosso dia a dia, em diversas situações. Vou trazer duas situações aqui para vocês que é comum no nosso dia a dia. A primeira situação, ela traz o seguinte, ó. No pagamento à vista, há desconto de 5%, a prazo, a taxa de juros é de 1% e esse AM significa ao mês. Lembrando que nós temos taxa de juros ao dia, ao mês e ao ano, ok? Isso aqui aconteceu uma situação aqui em um caixa, poderia ser um caixa de supermercado ou poderia ser um caixa de uma loja de eletrônicos, enfim. Sempre que a gente está comprando, né? O caixa pode trazer para a gente certo tipo de desconto ou também taxa de juros dependendo do pagamento, né? No caso aqui a pessoa optou pelo pagamento à vista, claro, com os 5% de desconto, né? E a segunda situação foi uma situação que acontece mais dentro de banco, né? Em que a pessoa foi buscar um empréstimo e a agente do banco deu a opção dessa pessoa pagar esse empréstimo em 36 vezes. Sendo que quando o banco ele oferece um empréstimo a uma pessoa, ele irá cobrar uma taxa de juros, que no caso aqui foi de 3,29% ao mês. Novamente, ó, a sigla AM, né, que significa ao mês. E aqui, ó, esses tipos de operações envolvendo compra, venda, aplicações, empréstimos, entre outros, são elementos de estudo da matemática financeira, assunto muito utilizado e muito presente no nosso dia a dia. Agora falando especificamente de porcentagem. Estudamos em anos anteriores que porcentagem ela é indicada pelo símbolo, né? Esse símbolo aqui tão famoso, e ele corresponde à parte considerada de um total de 100 partes. Então, quando a gente está falando de porcentagem, né, a gente utiliza-se de um número com esse símbolo, e esse símbolo quer dizer que esse número está sobre 100. A gente fala de porcentagem, a gente indica uma certa quantidade em torno de um total de 100 partes. Aí agora eu vou trazer uma situação para vocês aqui, ó. Observe abaixo uma situação envolvendo porcentagem. Apesar do grande potencial que possui, o Brasil recicla, por diversos motivos, apenas cerca de 13% dos resíduos urbanos que produz. De 500 toneladas de resíduo urbano gerado, por exemplo, podemos calcular quantas toneladas serão recicladas, em média, dessa seguinte maneira. Então, a gente sabe que o Brasil ele recicla 13% dos resíduos urbanos. E a gente quer calcular essa porcentagem em um total de 500 toneladas. Observem aqui. A gente quer calcular 13% de 500 toneladas. Na matemática, essa preposição de, ela significa uma multiplicação. E a gente sabe, 13% são 13 partes de 100. Logo, eu transformei esse 13% nessa fração aqui, ó, 13 sobre 100. O de significa a multiplicação, né? Então, 13 sobre 100 vezes 500. E 13 sobre 100 a gente pode escrever também na forma decimal. Na forma decimal ficaria 0,13. 0,13 vezes 500, que dá um total de 65. Logo, a média que o Brasil recicla é de 65 toneladas, que seria os 13% de 500. Bom, pessoal, ali eu mostrei para vocês a situação que aconteceu, né? E o cálculo como seria feito. Mas vamos trabalhar, né, esse cálculo na raça. Em fração, como eu mostrei para vocês, 13% de 500 iria ficar 13 sobre 100 vezes 500. Se você observar, aqui em cima nós temos uma multiplicação, né, sobre 100. E olha só, gente,
Aqui, ó, temos 2 zeros e 2 zeros. A gente pode simplificar porque aqui, ó, nós estamos trabalhando com uma multiplicação. Então, ó, simplificando aqui, a gente tem apenas, né, 13 vezes 5. Fazendo 13 vezes 5, 5 vezes 3, vou fazer aqui a continha separada. 3 vezes 5, 5 vezes 3, 15, vem 1. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6, logo 65. Da outra forma que foi feita, foi a decimal. Como eu mostrei para vocês, 13 sobre 100, escrevendo de maneira decimal, ficaria 0,13 vezes 500. Aí, pessoal, a gente vai fazer aqui essa multiplicação rapidinho aqui, ó, no espaço aqui. Eu tenho 500 vezes 0,13. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. Agora temos 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. E aqui, ó, 0 multiplicado por 500 vai dar 0. Então, quando eu faço a soma, eu tenho 0, 0, 5, 1 mais 5, 6 e sobra esse 0 aqui do lado esquerdo. Temos duas casas aqui, ó, depois da vírgula, então, ó, duas casas depois da vírgula. 65,00 seria a mesma coisa que 65. Bom, pessoal, como a gente está trabalhando com porcentagem, e trabalhar com porcentagem envolve muito número com vírgula, uma maneira para facilitar a gente trabalhar com esse tipo de assunto é utilizar da calculadora. Então, observem aqui, ó. Podemos obter porcentagens por meio de uma calculadora comum. Observe uma maneira de calcular 20% de 150. Inicialmente, a gente registra o número 150 na calculadora. Depois, a gente digita a tecla de multiplicação e, em seguida, a gente registra o número 0,20. 0,20 é a maneira decimal da gente escrever 20%. E, por fim, a gente digita a tecla igual e a gente obtém o resultado. Desse passo a passo na calculadora, quero calcular 20% de 150. Então, primeira coisa de tudo, né? A gente digita o valor de 150, digita a tecla de multiplicação e a gente vai digitar o 20% na maneira decimal, que seria 0,20. Por fim, aperta a tecla igual e a gente obtém o resultado. 20% de 150 corresponde a 30. Bom, agora a gente utilizando a calculadora vai determinar aqui na letra A 35% de 220. Vamos fazer o passo a passo. Digito 220, aperto a tecla de multiplicação. 35% escrito na maneira decimal seria 0,35. Então, o nosso resultado aqui, 77. Agora vamos calcular 80% de 95. 80% de 95, fazendo o passo a passo, a gente digita 95 vezes 80% escrito em decimal, 0,80. Quando a gente aperta o igual, a gente descobre o resultado, 76. E a letra C, 52% de 900. Então, fazendo o passo a passo, 900 vezes 52 em decimal, 0,52. 468. Pessoal, essa foi nossa aula de introdução à matemática financeira, mais especificamente a introdução à porcentagem, né? Marcelo irá disponibilizar a vocês a atividade para a galera do 9º ano. E é isso aí.
Até a nossa próxima aula.